Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, dando continuação aqui ao nosso 8º dia de aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia, o segundo bloco. Então, continuando aqui, nós paramos na página 177, da versão anterior do Grudem. Vamos entrar agora sobre o item C, a negação de qualquer uma destas três proposições que resumem o ensino bíblico sempre gerou erros. Guardem essa frase. Quando houve a negação não ajudou, só piorou. Por quê? Porque não foi uma negação que simplesmente não teve uma repercussão. É uma negação que gera erros doutrinários. Logo, entendam-se, surgem heresias, seitas, a partir de então. Pastor, mas é tão sério assim. Assim como você tirar uma vírgula, um tio, assim como nós alterarmos qualquer ensino, assim como nós acrescentarmos qualquer ensino às páginas da Bíblia, ou tirarmos da Bíblia, seremos sentenciados por Deus, é algo muito sério. Quando alteramos o que a Bíblia revela sobre Deus, não tem como você simplesmente passar imune. No momento em que você ou agrega algo a mais, que a Bíblia não diz, ou retira, você altera a pessoa. Ora, quem é o ser supremo que a Bíblia revela como Deus Criador? É o Senhor, que é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, eu tenho que conservar aquilo que Deus deixou. E se ele quis se revelar assim, amém. Como lemos lá em 1 Samuel 3,10, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu povo ouve. Fala, Senhor, porque a tua nação ouve. Fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Ou seja, Deus ainda assim será mais sábio do que qualquer um de nós. E admitir o que ele revelou nos faz trilhar no caminho dele. E tentar aumentar ou tirar fará com que nos tornemos hereges. Então, agora a gente vai para esses três, para essas proposições que tentam, ou melhor, a gente vai para esses resumos, onde nascem, né, essas heresias, e elas nascem como o autor e o Grudem afirma, quando você tenta mudar essa tese ou essa proposição. Proposição e tese são a mesma coisa. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, só há um Deus. Tentar alterar isso vai, como diz o jovem, vai dar ruim. E na história do cristianismo deu ruim. E na história do povo hebreu também deu ruim. É que no caso do judaísmo, eles não tentaram alterar isso. Mas podem ver que a tradição rabínica não conseguiu ver Jesus. Eles não alteraram a pessoa de Deus, mas quando veio o Filho de Deus, eles estavam tão repletos de tradições humanas e de uma religião autorredentiva que Jesus estava ali entre eles, eles estavam desprezando Jesus. Veio João Batista e eles queriam também matar João Batista. Podem ver que antes de Herodes, os próprios fariseus, eles mandavam os mensageiros ouvir João Batista. Ou seja, João Batista incomodava a tradição rabínica naqueles dias. Em outras palavras, eu posso não alterar a pessoa de Deus, mas se o meu corpo doutrinário não está seguindo a palavra como foi deixada, eu também me torno um herege, de outra forma, mas me torno. Então, a gente vai agora para esses pontos, inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Esse slide que fala sobre erros históricos sobre a Trindade. A gente vai estudar agora o modalismo, arianismo, adocianismo e triteísmo, subordinacionismo, expressão filioque, e assim a gente vai poder estar trabalhando um pouco sobre isso. Mas antes de contra-argumentar, eu tinha dito para vocês que eu ia fazer aqui algumas perguntas para a gente refletir. Olha só que interessante. Deixa eu perguntar para vocês.
quando nós falamos um pouco da revelação da Trindade, ou da Triunidade? Me respondam. Quem aparece mais em toda a Bíblia, em toda a revelação bíblica? Quem é que a gente tem, assim, uma percepção para nós, cristãos, é claro, e aqui eu falo Filho de Deus, porque o Velho Testamento e o Novo Testamento revelam essa pessoa de Deus, das três pessoas da Trindade. Quem é que aparece mais para nós, ao ponto das pessoas verem e notarem e perceberem e dizerem que ele é Deus? Quem aparece mais para nós? É o Pai? É o Filho ou é o Espírito Santo? No meu ponto de vista, Cristo, o Filho. E para você, mais? O Pai. Então, me explica por que o Pai? Mas o Pai aparece com que pessoa? No Velho Testamento era muito forte a figura do Pai? Ou o Pai aparece quando o Filho revela o Pai? Tenta me explicar. Eu entendi na questão de citação, né, da Bíblia, mas O que eu quis dizer aqui na minha pergunta, então reformulando, nessa questão das três pessoas, quem é que, quando aparece, porque vai tendo a revelação progressiva, eu não estou falando questão de tempo, eu estou falando mais sobre questão de pessoa. O povo notou, de fato. o Filho. É o Filho, né? É o Filho. Ficou mais claro a minha pergunta, né? Sim, eu achei que quem seria mais citado assim na Bíblia. É isso, não. Quando eu quis realmente como aparecer no aparecimento mesmo, né? Aparecimento, revelação entre os homens, né? Então a gente entre os homens, eu poderia reformular essa pergunta da seguinte forma, né? Quem aparece ou quem se revela mais entre os homens? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Filho, né? A resposta é o Filho. Tá. Agora, na questão da hierarquia, ó, olha que interessante, uma segunda pergunta. Então, como aparecimento, como revelação, é o Filho, das três pessoas da Trindade. Agora, como designação de superioridade, para nós, eu estou falando para nós, tá? De que é maior ou menor. Na nossa compreensão, quem é maior? Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Dando uma ideia de hierarquia. A nossa dimensão humana. Quando a gente fala assim, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. No primeiro momento, pela ideia de superioridade, de hierarquia, quem aparenta ser maior? Em primeiro momento, o Pai, né? Da perspectiva humana, sim. É o Pai. Concorda, Gil? Sim, humanamente falando, é o Pai. Sim, na perspectiva humana. Perceba? Então, eu fiz questão de fazer a minha primeira pergunta de questão de revelação, de aparecimento entre os homens, sempre notando que é entre os homens, de hierarquia ou de superioridade entre os homens. E agora uma terceira pergunta. Agora vamos pegar também esse mesmo panorama de toda a revelação bíblica, vamos ir lá para o Éden, ou mesmo para a eternidade, quando no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí vem toda a história bíblica, todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, o poder de Deus atuando em Jesus, o Espírito Santo, etc. E aí a gente tem o Apocalipse, e temos a revelação do Apocalipse, em que João conclui dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quando a gente pensa assim, quem atua mais discretamente de Gênesis 1 a Apocalipse 22? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem atua mais discretamente, sutilmente, atraindo as pessoas, nos fazendo enxergar o Pai, entender o Pai, mas a gente sabe que qual é a pessoa da Trindade que se destaca mais? Sem dúvida, o Espírito. E você, mais, o que você acha? Perceba,
eu fiz 3 perguntas, claro, construindo as ideias, para fazer vocês enxergarem as três pessoas da Trindade. Mas perceba, assim como Jesus se revela mais, e nem por isso ele é maior do que o Pai ou do que o Espírito Santo, assim como numa questão de superioridade e de valorização aos olhos humanos, o Pai parece estar sendo maior do que Jesus, e nós sabemos que o Pai não necessariamente ele é maior do que o Filho do Espírito Santo. Assim como também essa questão de uma atuação do Espírito Santo sempre foi notória, presente, sutil, poderosa. E hoje nós, Igreja de Jesus, há 2000 anos, somos Igreja de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça pelo poder do Espírito Santo. Se nós estamos fazendo teologia, se estamos numa igreja, se tem um monte de gente adorando Jesus, é o poder do Espírito Santo. Ou seja, há um poder discreto, sutil, mas extravagante do Espírito Santo. E quando houver a conclusão das eras, é ele e a noiva que dirão. O Espírito Santo e a noiva diz, vem Jesus. Então, perceba, eu construí essas ideias mostrando o seguinte, segundo as nossas avaliações, podem parecer e até ser coerente que, num primeiro momento, essas pessoas elas têm diferenças. Um é maior que o outro. Mas isso é uma impressão nossa apenas. É uma construção nossa. É uma ótica humana nossa. O fato de enxergarmos isso não quer dizer que de fato seja assim. Nós notamos uma atuação maior, mas isso não significa que as outras pessoas da Trindade nessas atuações sejam inferiores. Então, esse tipo de comparação humana diz muito pouco sobre a Trindade, ou de fato o que representa ou o que é a Trindade. Tudo bem? Deu para entender? Fui claro na minha reflexão? Compreendeu, Gil? Que eu posso fazer uma analogia mostrando que Jesus é maior. Eu posso fazer uma outra comparação dizendo que o Pai é maior. Ou eu posso fazer uma defesa mostrando que o Espírito Santo é maior. Isso não significa que de fato seja. Foi uma observação minha. Essas observações são nossas, são humanas, são limitadas e são falhas diante da complexidade que é a pessoa de Deus ou a Trindade. Logo, eu aceito a revelação pela revelação, compreendo as suas atuações, as suas manifestações, as suas características, os seus ofícios, mas eu não posso inferiorizar ou supervalorizar porque eu acho na nossa comparação humana, porque tudo que é humano não representa o que é divino. Mesmo que seja uma percepção humana, ainda diz muito pouco sobre o que é divino. Ele é muito maior. No entanto, se houve um destaque, a gente considera o destaque, mas jamais praticando uma inferiorização, né, no ser divino. Tá bom? Gostaram da ideia? Ô pastor, e quantos, né, ainda navegam, né, nessas águas, seguindo essa linha de pensamento? Quantos ainda têm essa linha de raciocínio? Eu mesmo admito que até alguns anos atrás eu ainda pensava dessa forma, ainda por não ser maduro e não ter profundidade. Eu ainda pensava ainda, porque é uma perspectiva humana, né? Então eu ainda Exatamente. pensava que o Deus Pai era mais poderoso, e logo depois vinha o Deus Filho, e ali mais embaixo o Espírito Santo. É uma linha de raciocínio que acomete muitos cristãos ainda, eu acredito. E, como você disse, é por falta de profundidade. E é por falta de maturidade bíblica. Agora, é normal chegar a essas conclusões porque é a perspectiva humana. Mas no momento que a gente começa a fazer a leitura, e por isso que eu li 1 Samuel 3,10, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí nós ouvimos os apóstolos receberem a revelação e tratam Jesus como Deus, o Espírito Santo como Deus, o Pai como Deus.
O próprio Jesus, elevando o Pai, ora falando que eu e o Pai somos um, e ora aguarde o Espírito Santo, porque ele vai ensinar todas as coisas e ele vai estar com vocês. Ou seja, quando nós deixamos o texto bíblico falar, as nossas pressuposições caem por terra, porque a gente vê que é humano. E aí a revelação passa a ser absoluta. Por isso que eu estou sendo tão contundente, Gil, nessas duas aulas, porque é como você disse, muita gente tem dúvida. Tem muita gente aí compactuando, por exemplo, junto com os TJs, achando que tá tudo bem. Não, não tá bem, porque os TJs estão alterando a pessoa de Deus. Eu sei que é complexo quando a gente, segundo alguns pastores e pensadores, alguns vão até dizer, pastor, eu creio que eles vão para o céu. Não quero entrar no mérito agora, não é isso. Mas eu quero dizer que o risco que eles correm é muito grande. E eu, particularmente, eu não sei, eu deduzo que se você tem essa perspectiva de Jesus, na minha opinião, com todo respeito, para mim, eles não vão. No entanto, quem sou eu para afirmar? Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, por causa dessas percepções humanas, pela ingenuidade bíblica, pela preguiça de estudar a Bíblia, ou quem sabe o fato de crer na revelação como Deus diz para a gente crer, ou quem sabe porque a gente não quer ter o confronto com as ideias, a gente acaba falando, são nossos irmãos. E eu digo, olha, são não. Pelo menos naquilo que a Bíblia me apresenta. Eu fico imaginando Paulo conversando com o TJ, entendeu? Um Paulo ouvindo do TJ que Jesus não é Deus. Eu acho que Paulo ia mandar ele ficar com o diabo lá, que nem fez mais ou menos com aquele caso daquele que praticou incesto. Entrega para Satanás. Pastor, mas o senhor está comparando uma religião com um pecado de sexualidade? Mas pecado é pecado. Eu imagino que, assim como João, o apóstolo, ele falou que a avareza é idolatria, no momento em que chegasse né, por exemplo, um Mormon para João, ele ia falar, rapaz, não, 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 você não compactua da nossa fé. Se chegasse um TJ para João, falava, não, pelo amor de Deus, não, não, vocês estão praticando uma idolatria, porque se há o Deus que é Jeová, que vocês dizem que Deus Pai é Jeová e que Jesus é outro deles, então você está dizendo que são dois deuses. Então vocês são idólatras. Então nós não e fico imaginando os apóstolos conversando com eles. Ou então vamos imaginar o próprio apóstolo João falando sobre que a avareza é idolatria e vendo os católicos cheios de ídolo. Eu não vejo, eu vejo eles sendo, na minha opinião, eles seriam amorosos, sim, mas seriam firmes na sua sentença. Entendeu, irmãos? Então é isso que eu quero dizer. Agora, eu não vou ficar fazendo juízo de valor, quem vai para o céu, quem não vai. Eu creio que não, mas isso quem vai julgar é Deus, porque isso é uma pauta divina. Mas é por isso que a gente prega o Evangelho e a gente crê no Evangelho, tá bom? Mas ficou claro então para vocês, meus irmãos? Tranquilo? Joia? Então vamos aqui para o slide. Ok. Eu achei que foi bem oportuno esse comentário, porque as nossas visões diz muito pouco sobre aquilo que realmente importa, né? Então, erros históricos sobre a Trindade. A gente vai estar estudando muito sobre isso agora. Vamos lá. O primeiro erro é o do modalismo. Leia para nós, Gil, por gentileza. Afirma que existe só uma única pessoa, que se revela a nós de 3 diferentes formas. Joia. E no livro-texto, na página 177, diz ou modos, por isso que vem modalismo. Maísa, leia para nós essa parte no seu livro, logo depois do 1 aqui, né? Sim. Ler o título ou não precisa, pastor? O título não precisa. Em vários momentos da história, algumas pessoas ensinaram que Deus não é efetivamente 3 pessoas diferentes, mas uma única pessoa que se revela às pessoas de modos diversos em momentos diferentes. Por exemplo, o Deus do Antigo Testamento revelou-se como Pai. Ao longo dos evangelhos, essa mesma pessoa divina se revelou como Filho, como pode ser visto na vida e no ministério de Jesus.
Depois do Pentecostes, essa mesma pessoa então se revelou como espírito ativo na igreja. Olha só. Então, o modalismo vai estar ensinando o que, em tese, irmãos? É bem simples. Ele vai estar falando que, de uma forma ou de outra, é uma única pessoa sendo revelada. Agora, olha que interessante. Na minha opinião aqui, eu até faria uma correção ao texto do Gruden. Olha só que interessante. A revelação do Pai, ela é contundente como palavra Pai no Velho Testamento? Ou a revelação ela é contundente como Pai pelos lábios de Jesus no Novo Testamento? Quem foi que revela Deus como Pai de forma exaustiva? É o Velho Testamento? É Abraão? É Moisés? É Davi? É Elias? É Eliseu? Ou os Jesus. profetas? Quem foi? Foi Jesus. Ah, então olha que interessante. Olha só, vamos fazer aqui uma ressalva. Não é que esteja errado que o Pai se revela no Velho Testamento, não é isso. Quem se revela no Velho Testamento de forma exaustiva é o Eu Sou, Jeová, Yahvé, o Kyrios. No entanto, no Novo Testamento, pelos lábios de Jesus, Jesus mostra que o Pai existe, que o Pai é real, e que aquilo que muitas ocasiões foram apresentadas no Velho Testamento também era o Pai. Mas ele destaca, e somente no Novo Testamento, Jesus revela Deus também como Pai. E olha que interessante, não é depois do Pentecoste e nos livros ou cartas do Novo Testamento que o Espírito Santo é revelado. O Espírito Santo também é revelado pelos lábios de Jesus. É Jesus que fala, ficai na cidade até que do alto sejais revestido do poder. João 14 e João 16 fala que ele vai vir sobre vocês, ele é o Consolador, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, e aí pode ver que Atos 1:8 ainda são palavras de Jesus. Em outras palavras, a grande revelação da Trindade se dá com Jesus. E no Novo Testamento, os apóstolos ratificam o que Jesus tinha feito. Então, eu faria uma ressalva aqui nesse ponto. Não é que o Pai não seja o destaque no Velho, ele é. Mas podem ver que no Velho também o Espírito Santo atua e Jesus atua. Mas a pessoa que mais temos evidências, ou pelo menos entendemos, é Deus Pai no Velho. Mas se eu pudesse dizer, além do Pai, no Velho, quem se revela mais é o Eu Sou, é Jeová, é Yahvé. É ou não é? Quando a gente pensa agora e faz um apanhado, a gente nota que, de fato, essa compreensão fala, puxa vida, o que eu estou dizendo tem um pouco mais de coerência. Não estou dizendo que o que o Gruden disse está errado, mas eu gostaria de parafrasear, de incrementar ao texto dele, entendeu? Concordam ou não? Discordam? Vamos ao debate. Sim, concordo. Inclusive, antes de Cristo ele vir, né? Os judeus eles não tinham o costume de chamar o Deus de Pai. Eles não ousavam chamar Deus de Pai, somente de Senhor, na verdade. E aí Cristo vem e revela o Pai, né? Tem um Deus que é Pai. Tem passagens que, por exemplo, você pode ver que os profetas dizem, mesmo quando uma mãe revelar o seu filho, ou mesmo o pai, Deus não... Então, demonstra Deus ali numa figura paterna, demonstra como marido, demonstra essa figura do pai. Então, há um destaque. Mas o destaque que foi dado por todo o Velho Testamento não foi tão grande. Agora, nos lábios de Jesus, aí foi. Isso tem uma força e um peso maior. Teve um peso. Tanto é que é Jesus quem apresenta a pessoa do Pai, Deus como Pai, de uma forma, eu diria, muito grande, entendeu? E o próprio Jesus apresenta o Espírito Santo, dando uma clareza da pessoa do Espírito Santo.
E aí, claro, os evangelhos e todos os escritores ratificam essa revelação pela biografia de Jesus, que são os 4 evangelhos. Então, percebam, irmãos, como a Trindade ela recebe notoriedade no momento em que o Deus Filho encarna. Seria mais ou menos do que o seguinte, chegou o grande momento, é a plenitude dos tempos. Deus envia o seu Filho, ele nasce na plenitude para redimir a humanidade, e prestem muita atenção, ele vira homem, ele é Deus, ele é o Filho, mas também se atentem com o Pai. E percebam que há uma força sobre ele, que não é uma força apenas da natureza ou divina, é a pessoa do Espírito Santo sobre ele, como os profetas disseram. Então, é a plenitude dos tempos onde Deus revela o seu Filho, e quando ele lhe revela o Filho, nada mais revela do que o amor do Pai, enviando o Filho. Pode ver João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Pode ver que aí sim, na figura do Filho, ele apresenta o Pai. É como se ele estivesse dizendo, alto lá, judeus, alto lá, história do povo de Deus, alto lá, Israel. Deus é Pai. E eu estou mostrando que ele é Pai. E o Pai enviou o Filho, que sou eu. E pelo poder do Espírito Santo, eu estarei fazendo essa obra para que vocês se encontrem e voltem para o Pai. Fantástico. Entendam? Por isso que irmãos, por isso que a gente leu e repito, deixa, Senhor, fala porque o teu servo ouve. O texto vai saltando. E quando o texto solta, a gente só admite. Entendeu? Graça e paz, pastor Johnny. Pastor, graças e paz, irmãos. Por atraso, mais uma vez. Graças Fica a Deus, tranquilo, pastor. depois você assiste o primeiro bloco, tá bom, pastor? Porque Combinado. a gente falou bastante coisa interessante, mas o pastor tinha dito que estava em trânsito, né? Então acontece. Combinado. E também para assistir a aula, ouvindo e correr risco, eu acho um pouco perigoso, né? A não ser quando não tiver risco aí, mas é um pouco desagradável. Eu confesso que não consigo absorver quando estou Dirigindo, né? Então, É. assista depois, e eu fico preocupado, muitas vezes você pode acontecer um acidente, né? Porque uma coisa é o pastor estar num ônibus ou num trem, né? Ali, põe o fone de ouvido e vai participando da aula, né? Outra coisa é Exato. dirigindo, né? Ainda mais é uma aula, então é complicado. Então, vamos lá. Então, modalismo, vocês viram o que é essa... Então, dentro do modalismo, sai o quê? Os unicistas. Porque tudo é um modo, tudo é uma pessoa. O que seria unicista, irmão? Vamos lá. O que é unicista? Eles acreditam que, como é o modalismo aqui afirma, né, que Deus ele é um só, ele só se manifesta de formas diferentes, né? É o modalismo em si. É que Deus, Tenta explicar melhor. Vamos lá. Deus, Espírito Santo e Jesus é uma pessoa só, né? Sim. Então, vamos tentar criar vários cenários aqui para o modalismo. Né? Vamos ler de novo essa definição, porque é muito importante aqui. Leia novamente, por favor, mas Em vários momentos da história, algumas pessoas ensinaram que Deus não é efetivamente 3 pessoas diferentes, mas uma única pessoa que se revela às pessoas de modos diferentes. Não, de modos diversos em momentos diferentes. Olha só, então, é uma só pessoa, uma só. Então, não são 3 pessoas, é uma só pessoa. Ou seja, você tem que anular 2 outras pessoas. Uhum. Então, aquela primeira proposição, ou primeira tese, Deus é 3 pessoas, o modalismo já diz, não, Deus é uma pessoa. Nós podemos dizer que Deus é um ser. Deus é um ser. Mas Deus é 3 pessoas. Esse ser de Deus é revelado a nós pelas palavras do Novo Testamento e do Velho Testamento como 3 pessoas. Lembra o ser de Deus naquele slide que passamos? Deixa eu até voltar aqui para vocês. Tem um slide aqui que vai refrescar a memória de vocês. Aqui. A questão do ser de Deus. Nomes, caráter, designações e atributos. E poderíamos falar que aqui também no ser de Deus há
e contém o quê? 3 pessoas. Então, Deus é 3 pessoas. Além de ele ter nomes, atributos, designações e caráteres, ele também é revelado nas páginas da Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o modalismo está dizendo que não é 3 pessoas. Deus é uma única pessoa. Ou seja, em algum momento do Novo Testamento, ele vai ser apresentado como Pai, e quando fala que é o Pai revestido de Filho. E quando fala que é o Espírito Santo, é o Pai revestido do Espírito Santo. Então, o modalismo, ele acaba sendo unicista, ele vai trabalhar a ideia de Deus como única pessoa. Então, quando ele vai tentar explicar o Pai, ele vai falar assim, vamos supor aqui, vamos pegar o caso da voz da verdade, irmãos, voz da verdade aqui, vamos lá. A voz da verdade diz o quê? A igreja Voz da Verdade. Vocês viram? Eu passei para vocês um vídeo, não é valendo nota, e um texto, inclusive, que o Júnior leu. No dia eu não estava lembrado direito, na última aula, mas tem um link em cima que vocês clicam, vocês vão ver um texto imenso. Deixa eu abrir aqui rapidamente com vocês. Vale a pena, assim, só para a gente pincelar rapidamente. Eu vou abrir aqui na página do seminário e vou abrir aqui para vocês verem. Aqui. Ó. Vou compartilhar aqui com vocês essa página. Aqui, ó. Estou no nosso WhatsApp. Estou no WhatsApp do nosso seminário. Aqui, ó. Igreja Voz da Verdade, uma seita unicista. Tá vendo? Unicista. Em outras palavras, ela é modalista. Entendeu? E vou abrir aqui o texto, ó, para vocês verem, depois vocês apreciem. O Júnior leu na última aula. Ó. Aqui o Ministério Apologético, CACP, antigamente chamava CCP, se não me falha a memória. Pastor, o senhor está compartilhando essa tela? Opa, compartilhei aqui. Opa, não foi, né? Não foi, tá na né? tela anterior mesmo. Desculpa, então não foi. Imagina. Então vamos aqui, área de trabalho. Então vamos lá. Então aqui, ó, abri o seminário. Eu tinha colocado para vocês, né? A Igreja Voz da Verdade, uma seita unicista. Aí a gente abre o link. Ministério Apologético. Antigamente chamava-se Centro de Pesquisa CPP. Paulista, não me recordo o nome antigo que eles tinham. Aí, ó, aí ele vem dando a explicação. Igreja Voz da Verdade. Aí ele vem explicando, faz toda uma defesa. Então é muito interessante. Depois apreciem esse texto aqui, ó. Aí ele vai mostrar aqui, ó, antecedentes históricos, fala sobre várias heresias, né? E aí é um texto muito, muito bom para vocês apreciarem, tá bom? Então pode ver que aqui ele também comenta sobre essa questão do modais, ó. Ensinam que as 3 pessoas da divindade se manifestam por vários modos, daí o nome modalista. Desenvolveram a ideia de que o Pai nasceu e o Pai sofreu, sendo eles jocosamente classificados por Cipriano aí tem aqui, patripacionistas. Então, você vê que então ele vai trazer aqui várias informações muito ricas, né? Então, voltando aqui. Aí aqui, inclusive, eu também passei para vocês, olha, esse vídeo, que é um mesmo, que fala sobre a palestra, né? Opa, Mas totalmente heréticas, né, pastor? Exatamente. E aí, irmãos, inclusive, eu até, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, o pastor vai estar pregando, ele é do CACP, e ele vai estar pregando, ensinando sobre isso. O pastor, aqui, quem está pregando, o nome desse pastor, esqueci o nome dele agora. Mas eu achei muito legal, não assisti todo o vídeo, mas eu achei muito legal, então depois apreciem esse material, tá bom? Porque vale a pena, vale a pena. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Apologética. A Bíblia Apologética, ela é muito boa,
O pastor que está pregando aqui, vai aparecer o nome dele já já. Eu não me recordo agora o nome, esqueci. Então, a Bíblia apologética nasce como uma defesa a essas seitas. Ela é muito boa, eu tenho ela aqui. Ela é muito boa. Aqui a minha, aqui por baixo. Eu tenho uma dúvida, pastor. O que eles falam quando Jesus faz menção sobre pedir ao Pai que nos envie o Consolador? Então, Jesus está pedindo para o Pai que o Pai envie um Consolador. Ou seja, deixa muito claro as três pessoas da Trindade. João capítulo 14, verso 16. Então, na realidade, pastor, como esse assunto eu já tem um bom tempo que eu não estudo, não pesquiso, eu não sei te dizer assim a fundo, né? Eu posso até pesquisar para te responder. Por isso que a Bíblia apologética, vamos fazer a lição de casa agora. Deixa eu pegar ela aqui O rapidamente. batismo de Jesus também ali fica bem distinto, né? As três pessoas. Então, mas por isso que, irmãos, esses materiais, essas Bíblias, esses pastores, essas fontes, a gente tem que estudar. A gente tem que ter esses materiais, porque, por exemplo, parece muito simples, mas você pega aí essas seitas, então a gente acaba sendo, eu diria, bombardeado por essas informações e tem hora que os nossos membros acabam sendo contaminados e não tem uma resposta, né? E aí eles acabam entrando numa heresia e quando vai ver tá conosco comendo comida herética, entendeu? E olha aqui, ó, João 14. Ele vai trazer, ó, várias explicações. Aí ele vai falar aqui, João 14, ele vai refutar a ideia do Espiritismo, Testemunha de Jeová, a Igreja Apostólica Vó Rosa, os unicistas. Aqui, ó. Vamos lá. Ele vai pegar aqui João 14, 6 ao 11. 6 ao 11 está dizendo: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecestes a mim, também conheceríeis meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vamos pegar essa passagem. Então aqui eles vão fazer uma boa refutação. Eles vão dizer primeiro o que fala, depois eles dizem também, inclusive, as outras religiões, e aí eles fazem uma defesa bem... Aqui não dá para vocês verem agora, porque está bem pequeno, mas a nota de rodapé é muito boa. Eu não vou ler toda agora para vocês, senão vai ficar muito tempo e muito extenso. Mas as respostas apologéticas deles são muito boas. Só vou ler algumas frases aqui, ó. Resposta apologética. Jesus começa afirmando: ninguém vem ao Pai senão por mim. O sentido natural dessas palavras é que Jesus não é o Pai, mas o mediador entre nós e o Pai. 1 Timóteo 2,5. Então, declara: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Versículo 7. Ao existir como Deus Pai, como um divino indivíduo, a letra está muito pequenininha, viu, irmãos? Ao existir como Deus Pai, como um divino indivíduo, Jesus podia dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, verso 9. Não obstante, Jesus não disse: eu sou o Pai, mas disse: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? O Pai e o Filho estão consistentemente apresentados nas Escrituras como duas pessoas autoconscientes. Então, são duas pessoas e, ainda assim, um só Deus.
Ou seja, você vê, ele começa a fazer a construção bíblica e uma resposta apologética, mostrando, olha a pessoalidade, olha como eles se coexistem. Então, quando Jesus, e aí ele começa a pegar as próprias palavras do texto e começa a explicar, dando a resposta do texto, né? Pode ver, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Pai e o Filho estão consistentemente apresentados nas Escrituras como duas pessoas autoconscientes, então são duas pessoas, e ainda assim um só Deus. Então, eles seguem por essa linha de raciocínio, é uma Bíblia muito boa. Por isso que nós, pastores, eu publiquei para vocês, e até vou dizer para vocês, lembra que na aula passada eu falei que eu faço meia-culpa? Porque muitas vezes, como eu não sou da área do louvor, eu nunca cometi um erro assim de dar um material para a nossa igreja estudar, sendo de uma seita, porque a minha área é do ensino. Mas a igreja está sob minha responsabilidade. Então o louvor está sob minha responsabilidade. O infantil está sob minha responsabilidade. A união feminina está sob minha responsabilidade. O social está sob minha responsabilidade. Logo, é minha culpa também. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu já vi irmãos do louvor cantando hinos, e depois, quando eu fui saber, eu falei, puxa, esse hino é lindo, hein? De quem que ele é? Da Voz da Verdade. Eu falei, puxa vida, Voz da Verdade é unicista. E deixei passar. Chamei alguns músicos e ali, irmãos, não canta não. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Sabe como que músico muitas vezes pensa? O músico não é o teólogo. Ele não é o teólogo. Ele viu que a letra não tinha nada, nenhum problema. Só que é por isso que Deus separa pastores e não músicos para cuidar da igreja. Então a culpa é nossa. Artística, né? Eles são... Hã? Licença poética. Muitos vão dizer. E olhando desse prisma, não está errado. Só que vem cá, o pastorado não tem licença poética. Nós temos licença profética. Ou a gente está na profecia ou está fora. E aí é onde entra o que minha meia-culpa. E por incrível que pareça, né? Domingo passado, o nosso irmão que conduziu o louvor cantou. E ali eu até conversei com ele depois, e ele falou assim, pastor, eu não toquei uma não, toquei duas da Voz da Verdade. Eu falei, ai, fiote. Aí eu já chamei o pessoal ontem, inclusive, do louvor, por isso que na terça-feira, na aula, eu fiz aqui meia-culpa. Porque eu já tinha conversado com eles. Não é uma coisa muito recorrente. Mas acontece, já aconteceu. E eu falei para eles, gente, paramos. Não deixa acontecer nunca mais. Por que nunca mais? Porque, infelizmente, graças a Deus, a maioria dos meus ministros de música, a maioria tem maturidade, saber separar uma coisa da outra. Mas e a irmãzinha lá? Que ouviu, falou, que letra linda, que banda é essa? Vai atrás. E depois houve uma ministração em que o Pai é Jesus e que o Espírito Santo não existe. E aí? E aí ela se envereda para a seita. Aí eu digo, a culpa é de quem? É do Ministério de Louvor? Mas principalmente minha. Porque eu deixei a porta aberta. Estão entendendo, irmãos? Então a gente tem que fechar as portas. Hoje mesmo, um irmão, o professor Fabiano, publicou uma declaração do Edir Macedo, falando que ele era a favor do aborto. E ali eu já tive que endossar, dizendo, irmãos, a Universal já há muito tempo é uma seita. Por isso a gente não tem que compactuar com nada deles. Tem culto de descarrego, tem práticas pagãs, eles são tão idólatras quanto os católicos e mercadológicos. Na minha opinião, é uma seita pior, em muitas vezes, do que muitas outras seitas. Então, muitas vezes a gente aceita isso, irmãos, e ele fazer uma declaração dessa, na realidade, o que ele está fazendo ali? Ele estava dando uma resposta social, mas vamos fazer aqui uma crítica. Ele está fazendo político, porque ele é político. Ele quer a bancada da Universal. Ou seja, irmãos, é vergonhoso a postura da Universal e de todos os neopentecostais macedinhos. E aí a gente muitas vezes compactua com algumas coisas. Não podemos compactuar. Aí eles vêm com uma novela bíblica, mas tem uma emissora que poderiam estar fazendo um serviço social fantástico e não fazem. Ou seja, eles põem uma pitada de coisa crente
e um monte de coisas ímpias. Então percebam, é muito complicado e a gente tem que se posicionar. Será que o apóstolo Paulo não estaria se posicionando contra o templo de Salomão? Dúvida. Eu acho que o apóstolo Paulo estaria orando assim, Senhor, manda um sinal dos céus aqui sobre esse lugar. Esse lugar é uma aberração. E eu chamo e ensino ao meu rebanho, e já tem até uma aula inaugural no seminário falando que é a Aparecida dos crentes. É a Aparecida dos crentes. E todo aquele que adora a prosperidade é um idólatra da prosperidade. Pior que os católicos. Porque os católicos, eles fazem voto de pobreza e os crentes estão querendo ficar ricos. Aparecida dos crentes. Então, para a gente parar de falar assim, né? Mas perceba, onde estava? Voz da Verdade. Do Voz da Verdade. Então eu pedi, até eu chamei os músicos e dei essa recomendação. E essa recomendação, e inclusive os nossos irmãos do Louvor falaram assim, pastor, e esses pastores aí que estão envolvidos em agendas homoafetivas, que já casaram não sei quantas vezes, eu falei, irmãos, para de cantar os hinos dele também. Porque diferente de Davi, Davi pecou e se arrependeu. Esses pastores estão aí se desviando e ainda se prontificam que nem crentes piedosos, casados já pela quinta, sexta, sétima vez, e ainda defendendo a questão homoafetiva como algo normal. Não, a gente tem que parar de cantar esses hinos como um protesto, nós não compactuamos com isso. As letras podem ser boas, no passado eles tiveram a sua atuação, mas eles saíram da verdade. Reformularam a Bíblia, estão fora da verdade. Então a gente tem que ter esse discurso firme, porque senão as nossas ovelhas mais simples e tenras, os nossos adolescentes, vão se perder. Quantos jovens se perderam por esse caminho dentro das igrejas por causa de colegas que estão pertencendo a igrejas evangélicas, onde os pastores compactuam com a questão gay? Por exemplo, logo depois que o André Valadão fez aquela mensagem sobre o orgulho, que aí deu aquela repercussão, houve falas distorcidas dele, pegando cortes, dizendo que ele estava cometendo delitos, ou seja, o André Valadão, ele poderia não ter usado certas palavras, ele poderia não ter usado certos dizeres, mas ele pregou a Bíblia, irmãos. Pregou a Bíblia. Vocês assistiram a mensagem dele? Não? Depois vejam a primeira mensagem dele sobre o orgulho. Inclusive, essa mensagem foi pauta de uma aula nossa da escola bíblica que eu dei e falei, não, ele fez algo que muitos pastores poderiam fazer. E, na minha opinião, ele foi extremamente corajoso porque ele é um figurão das redes sociais. Se o Raimundo fizesse isso, que é o Raimundo? Raimundo está aí, aqui na região, né, uma gotinha. O André Valadão, conhecido no mundo. Então, eu achei que ele foi muito feliz. Poderia não ter usado algumas palavras, poderia não ter usado algumas coisas, poderia, admito. Mas eu acredito que ele falou para o rebanho dele, e outra, é um posicionamento, e Deus odeia o orgulho, todo tipo de orgulho. E ele deixou muito claro que não é o casamento que vai te fazer ser feliz, nem o casamento, a monogamia. É Jesus que vai te fazer feliz, não é a tua esposa, não é o teu marido, é Jesus. E ali ele foi muito claro, mostrando que eles amavam quem está no erro, quem está no pecado, mas Deus não compactua, ponto passivo. E aí o que eu quero dizer com isso? Logo na mesma semana seguinte, o Ricardo Gondim recebeu na igreja dele e fez uma conferência chamada Jesus Hope. Irmãos, e o pastor que fazia uma defesa ao homossexualismo disse que o André Valadão, ele era o mensageiro de Satanás. Ou seja, aonde chegou o Gondim? Aonde chegou esses pastores? Ou seja, pelo amor de Deus, não tenho mais nem o que falar. Então, eu tenho que me posicionar dizendo, eu não compactuo mais. O Gondim, para mim, um dia foi uma referência para a minha vida. Deixou de ser. O Ed René também deixou de ser. O Caio Fábio, há muitos anos atrás, era, depois de todo o problema que ele teve, não pelo pecado que ele cometeu, mas pela maneira teológica que ele se posicionou, deixou de ser. Então, por exemplo, esse cantor que o nosso irmão falou, é aquele cantor que canta aquele hino Jesus, como que é o nome? O Kleber Lucas. Kleber Lucas. Meu irmão, virei a página. Não é mais referência. E assim, a gente tem que ser muito resolvido. Então, irmãos, modalismo, voltando, Voz da Verdade. Então, eu fiz a minha lição de casa com o meu Ministério de Louvor,
né? E até falei para vocês na última aula que eu faço meia culpa, porque é minha responsabilidade, não pode passar. Eu não posso dar um livro com ensinos heréticos na minha escola bíblica. E o meu ministério de louvor não pode cantar um hino de uma seita. Pastor, mas vamos fazer o estudo daquele hino. Não, o hino não tem nenhum problema. O problema não é o hino. O problema é o que pode gerar na mente dos fracos. Lembra, Paulo? Se comer carne te faz com que o teu irmão peque, então não coma carne na frente do irmão, por exemplo. Não fique pecando. Se eu sei que tem hinos, nós temos hinos maravilhosos. Para que eu vou ficar cantando o hino das seitas? Entendeu? Então é isso, né? Então depois assistam um vídeo aqui, tá, irmãos? Irmãos, até me desculpem, eu até me alonguei um pouco aqui no assunto, eu não queria, mas eu me alonguei. Então, no último bloco, a gente vai ter que dar uma alongadinha um pouco mais, tá? Beleza? Então, no site do Voz da Verdade tem isso aí. Eles colocam... Bom, eu li bem rapidinho aqui quando o senhor falava. Eles defendem veementemente e trazem algumas respostas a respeito de algumas questões, como, por exemplo, né, no Gênesis, façamos o homem. Aí eles tentam explicar o que Deus está dizendo ali. E o façamos, ele usa a linguagem de que os anjos existiam. Enfim, tem algumas informações lá. Por isso que nós abrimos, pastor, eu pedi para você assistir a primeira aula, nós abrimos com aquele texto de Samuel, quando Deus fala pela terceira vez com Samuel, chamando ele, e ele responde: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo, o teu servo ouve. O que nós temos que fazer com a palavra? Fala, Senhor, que nós ouvimos. Deus é único. Deus se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Só há um Deus. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Pastor Raio, eu não compreendo, eu também não. Mas eu ouço, creio e obedeço. Né? Então, assim, porque você vê, a gente tenta explicar. E o modalismo, e aí por isso que, lembra que eu falei daquele candidato na última aula? Ele se tornou unicista. Por que ele se tornou unicista? Na realidade, ele estava mais para marcionista, mas ele estava dizendo que Deus, Pai, Deus é Pai, que o Pai é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E aí foi quando eu falei, opa, você está indo para o caminho do... E o Espírito Santo? Aí ele tentou se enrolar, e aí eu não lembro direito a resposta do Espírito Santo que ele deu, mas se eu não me engano, ele foi de uma forma, eu lembro que eu disse para ele, eu não me recordo exatamente, porque o choque foi tão grande quando eu ouvi dele, que Jesus não é Deus, primeiro ele falou, Jesus é o Filho de Deus, fugindo, né? E depois ele disse, Jesus não é Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, quem te ensinou isso? Aonde? Olha aqui as nossas obras, irmãos. Nosso seminário nunca ensinou isso. O seminário batista nunca vai ensinar isso. A não ser que já está para heresia mesmo, né? Pode até ser teologia liberal, que infelizmente existe em alguns seminários, mas isso pode ver que até os católicos não entram nesse aspecto, irmão, né? Por mais que eles fazem certas coisas, algumas a gente temos conformidade com eles. Então, o unicismo, ele vai valorizar uma pessoa, seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, e ele vai dizer que tudo é aquela pessoa. Então, o unicismo e o modalismo trabalham tudo dentro dessa premissa, tá bom? Então, beleza? Maísa, você concluiu a leitura? Não? Você parou, né? Parei, pastor, eu parei. Então, continua para a gente, só para a gente prosseguir para o próximo. Em modos diferentes, eu acho que eu parei. Por exemplo, o Deus do Antigo Testamento revelou-se revelou-se como Pai. Ao longo dos Evangelhos, essa mesma pessoa divina se revelou como Filho, como pode ser visto na vida e no ministério de Jesus. Depois do Pentecostes, essa mesma pessoa, então, se revelou como Espírito. Não, essa parte eu já tinha lido. Esse ensinamento também tem 2 outras designações. É às vezes chamado de sabelianismo, por causa de um pregador chamado Sabélio, que viveu em Roma no início do século III depois de Cristo. Outro termo que identifica o modalismo é o monarquianismo modalista, pois essa doutrina não só afirma que Deus se revelou de modos diferentes,
mas também que só existe um único regente absoluto, monarca, no universo, o próprio Deus, que consiste somente em uma pessoa. Ou seja, irmãos, o sabelianismo ou o monarquismo modalista é a mesma coisa, são todos unicistas, tá bom? Tranquilo, meus irmãos? Sobre isso, podemos prosseguir? Ficou claro para vocês? Uhum. Tá bom? Sim. Então, vamos para o próximo agora. Olha só, irmãos, parece bobeira, mas vamos ler aqui. Leia para nós, Maísa, o penúltimo parágrafo ainda desse ponto. Além disso, o modalismo. Além disso, o modalismo nega a independência de Deus, pois se Deus é somente uma pessoa, então não tem capacidade alguma de amar e se comunicar sem a essência de outras pessoas em sua criação. Assim, Deus teria tido a necessidade de criar o mundo e, portanto, não seria independente da criação. Veja o capítulo 12 acima sobre a independência de Deus. Não surpreende o fato de que o modalismo tem sido rejeitado categoricamente ao longo da história da Igreja Cristã. Joia. Acabou aí para você? Tem mais alguma outra Não, frase? tem mais um parágrafo. Então, leia para nós. Uma denominação atual do protestantismo, definido de modo amplo, a Igreja Pentecostal Unida, Unity Pentecostal Church nos Estados Unidos, é modalista em sua postura doutrinária. Ou seja, notam, irmãos, isso é muito sério. Então, lá, eles são modalistas, aqui é a Voz da Verdade. Depois eu posso até publicar um outro vídeo que eu também vi da Voz da Verdade, em que um outro pastor também do Instituto de Pesquisa questionava ele, e a maneira que ele refutava a pessoa do Espírito Santo era até meio assim, meio vexatória, porque ele dizia mais ou menos assim: o Espírito Santo quase não aparece no Novo Testamento. Ou seja, querendo dizer que pelo fato dele pouco aparecer, ele não era uma pessoa. Isso não justifica, irmãos. Isso não justifica. Tá bom? Então vamos lá. Segundo ponto, o arianismo. Vamos lá. Leia para nós, pastor Johnny, o arianismo, aqui na tela, essa frase, por gentileza. Pois não. Arianismo nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo. Aí, ó. Então, então naquele dia, na realidade, o meu ex-candidato estava dando uma ideia do pai pelo pai, que o pai era tudo, e ele estava entrando para o caminho também do arianismo, porque ele estava dizendo que o filho era só filho de Deus. Então, leia para nós no livro, pastor Johnny, na página 178, esse primeiro parágrafo. Joia. A controvérsia ariana. O termo arianismo vem de Ario, bispo de Alexandria, cujas opiniões foram condenadas no Concílio de Nicéia em 325 d.C. e que morreu em 336 d.C. Ario pregava que Deus Filho foi, em dado momento, criado por Deus Pai e que antes desse momento o Filho não existia, nem o Espírito Santo, mas somente o Pai. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Joia. Percebam, irmãos, ele era um bispo. O que faz um bispo chegar a essas conclusões? Sabe, irmãos, é nisso que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas criatividades, com as nossas espiritualidades. Meu pai sempre usava um termo dizendo: o fulano está querendo inventar a roda. Isso daí é mais velho do que andar para trás. Tipo assim, só porque ele deu um passo para trás, ele acha que isso já é algo engenhoso. Não, desde que o homem anda para trás. Ele vai andar para frente, mas precisa andar para trás. Inventar a roda, né? Então, perceba que muitas vezes, dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa busca, ao invés de a gente se conter com aquilo que a Bíblia já revela, a gente quer criar o que Deus não está criando. Porque quando ele faz essas afirmações que Deus Filho foi criado e que o Espírito Santo não existe, então, aonde ele chegou? E isso foi um tiro no pé. Então, nós poderíamos dizer que os testemunhas de Jeová, na sua essência, eles são arianos. Eles são discípulos desse bispo. Porque, de fato, Ário que começou com essa ideia. Então, uma pessoa, quando ela tem uma ideia, seja ela qual for,
que não está respaldada na Bíblia, a gente tem que trazer esse irmão. Mas no momento que esse irmão nega a Bíblia e afirma as suas ideias com verdade absoluta, aí nós precisamos tomar um posicionamento. Por isso que a Bíblia lá em Mateus vai falar, quando o teu irmão pecar, chega a ele e o adverte. Se você conseguir adverti-lo e ele der ouvido, você ganhou o teu irmão. Se não, chama 2 ou 3 testemunhas e você chama o teu irmão. Se vocês conseguirem corrigi-lo e ele der ouvido, ganhaste o irmão. Se não, se leva-o para a igreja. E aí, se na igreja eles não te derem ouvido, considerai-o publicano e pecador. Ou seja, ali há uma ruptura. Há um padrão nosso com relação à nossa tomada de decisão. Por isso que esses pastores que estão reinterpretando a Bíblia ou estão introjetando uma Bíblia gay, eles não fazem mais parte do nosso corpo doutrinário. Ou mesmo os neopentecostais, que são piores do que muitas seitas, não fazem mais parte. E por que os pastores têm medo de contra-argumentar com eles? Porque eles têm uma influência na mídia. Meus irmãos, a gente precisa ser profeta, a gente não tem que ter medo. Agora, é claro, a gente não vai ficar pegando púlpito e falando e vociferando. A gente ensina e descansa, mas a gente não pode dizer que eles compactuam da mesma fé que nós, entendeu, irmãos? Porque olha que Ário, né? Então, continua para nós, pastor, por favor. Assim, embora o Filho seja um ser celeste anterior ao resto da criação e bem maior do que todo o resto da criação, ele não se iguala ao Pai em todos os seus atributos. Pode-se até dizer que é igual ao Pai ou semelhante ao Pai na sua natureza, mas não se pode dizer que é da mesma natureza do Pai. Olha aí, que baita heresia. Certo, irmãos? Não tenho dúvida. O senhor mencionou a respeito dos TJs. Eu vi um debate outro dia de um TJ com um pastor, acho que ele é assembleiano. E aí, e conversa vai, conversa vem, ele falou, não, eu acredito que Jesus é Deus, só que ele é um Deus menor. O que já me surpreendeu, na verdade, né? Porque tá errado do mesmo jeito, mas me surpreendeu ele falar que ele acredita que Jesus é um Deus, no entanto, menor. Um dia minha esposa, ela, assim como ela é uma psicóloga pelo dom de Deus, ela tem um dom mesmo, é algo que sai dela, isso está nela e está no meu filho mais velho. E ela também ama contra-argumentar conceitos. E um dia, ela ouvindo um testemunha, e ela começou a falar por testemunha, quando o testemunha de Jeová falou isso, ela refutou de uma forma tão sábia, eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim, então na sua Bíblia está dizendo que é um Deus. Então você está dizendo que Jesus é um Deus menor, que foi criado depois? Vem cá, existe quantos deuses? Existe um só. Então você está me dizendo que agora são 2 deuses? Aí o TJ ficou assim assustado, né? Então você está me dizendo que é 2 deuses. E aí ela começou a refutar, né? E aí o TJ ficou assim, péssimos lençóis, porque você vê, são 2 deuses. Então não é mais um Deus. São 2 deuses. E são 2 criações. Né, pastor? Então eles tentam arrumar, mas é aquilo que eu falei, só atrapalhou. Então, Jesus é Deus, Pai é Deus, mas ao mesmo tempo você dizer que ali é um Deus, e ali até minha esposa inclusive concluiu dizendo assim, vem cá, na sua Bíblia está Deus minúsculo, né? Deus minúsculo na sua Bíblia é para qual? É para Deus o Criador ou é para ídolos? Aí ele falou, não, Deus minúsculo é para ídolos, então você está me dizendo que Jesus é Deus minúsculo, que é que nem um ídolo. Aí o TJ ficou todo enrolado, já ficou bravo e já, como ele não tinha um contra-argumento, né, irmãos? Então, mas sobre isso, podemos prosseguir, meus irmãos? Tem alguma dúvida sobre os arianos? Não? Não. Não, ok. Ok? Beleza, então para a gente poder prosseguir, eu vou interromper a gravação aqui, que já deu mais de 1 hora, e a gente vai para o último bloco, um pouquinho a mais, para a gente tentar terminar hoje essas outras partes, tá bom? Eu vou fechar aqui a gravação, tá bom?